Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso tema de Escola Astral. E o título de hoje chama-se Escola Astral, capítulo 3, Acessando Registros Akáshicos, Acessando Vidas Passadas. Só para vocês não ficarem curiosos em relação à camisa que eu estou vestindo. Hoje eu estou vestindo essa camisa aqui do leão, né? Que não dá pra ver direito, só tá pra ver a parte de cima. Porque aí vocês não ficam na dúvida, né? Sobre que camisa é essa. Certo? Hoje nós vamos estar dando uma prévia desse vídeo. E dando uma prévia desse vídeo. Nesse vídeo nós estaremos falando sobre uma experiência astral que tive. Onde visitei o planeta escola. Participei de uma aula que parecia uma não aula. E passando detalhes sobre acesso aos registros akáshicos. Isso foi uma coisa que não foi passado também nessa aula. E também foi passado informações sobre um templo budista e acesso à sua biblioteca virtual. Isso no planeta escola, né? Também foram explicados outras interações diversas. E também na parte final temos a conclusão e os raciocínios e reflexões que eu tirei a partir de todos esses ensinamentos. Então agora nós vamos estar falando sobre a parte da introdução. Introdução ao conteúdo. Iniciada a escola, a série Escola Astral, este é o 4º vídeo dessa série, então, se é uma série, então é recomendável que as pessoas que não escutaram, que não participaram desde o início, não assistiram os primeiros vídeos, é recomendável que participe. Esse é o 4º vídeo, então temos a Escola Astral Introdução, temos o capítulo 1, o capítulo 2, e esse seria o 4º vídeo, que é o capítulo 3, né? Então, importante acompanhar os conteúdos anteriores para que as pessoas não fiquem perdidas em relação a esse vídeo atual, porque querendo ou não, os vídeos anteriores dão uma base mais consistente para que as pessoas entendam os conteúdos desse vídeo que eu estou gravando hoje, que é a respeito dos registros akáshicos. O contexto. O conteúdo abordado aqui é uma experiência astral que tive em um processo de bilocação, onde eu estou plenamente consciente da realidade física e espiritual, mas meu foco, em cerca de 90%, está no mundo espiritual, mas mantenho a consciência no mundo físico e de tudo que ocorre ao meu redor. Então essa é a experiência de bilocação. As pessoas que estão acostumadas a assistir os vídeos já sabem, mas é importante pontuar porque outras pessoas que ainda não assistiram podem não saber. Então essa é a experiência de bilocação, quando você está fazendo uma viagem astral e tem consciência das duas realidades simultaneamente, tanto da realidade física quanto da realidade espiritual. Importante notar, os vídeos de introdução à Escola Astral e o capítulo 1, que seriam os vídeos iniciais, eu vou estar deixando no final da descrição do vídeo, que dá para a gente indicar próximos vídeos a serem assistidos. Então eu vou deixar na recomendação, no final do vídeo, aí vocês também poderão acessar. E também na playlist, né? Nós temos a playlist no canal chamado Escola Astral, que tem todos os vídeos da série, obviamente. Conforme o vídeo de introdução à Escola Astral, me foi dado acesso a uma das minhas viagens, continuando dando um contexto, né? Para as pessoas entenderem um pouco do conteúdo que eu vou passar hoje. Então, no vídeo 1, que é a introdução à Escola Astral, eu abordei esse tema, dessa viagem astral inicial, onde fui para o planeta escola, me foi dado acesso à minha sala de aula. Eu não tenho um nome para esse planeta, então eu coloquei o nome dele de Planeta 1, Planeta Escola 1, né? E tem um outro Planeta Escola 2 que eu comecei há pouco tempo também a frequentar, mas depois eu vou compartilhar mais na frente com vocês esse outro. Então aí eu conto como foi me dado na Escola Astral 1, como foi me dado acesso a esse planeta e a minha sala de aula onde eu estou matriculando. E como é que eu faço para participar, que eu posso a qualquer momento participar da aula. Foi me passado o comando, eu
Se a gente falar, vou ficar em um estado de meditação aqui, de oração, ou de contemplação, e aí eu vou lá e ativo, e sou transferido para a sala de aula e para esse planeta e interajo lá. Isso é plenamente consciente, tá na minha livre vontade tirar um tempo para fazer isso, para poder obter esses aprendizados. Neste vídeo estou dando uma sequência nos relatos das minhas incursões e experiências no planeta escola. Nessa experiência eu participei de uma aula que parecia uma não aula. Então isso que eu vou estar relatando nesse vídeo é essa aula que parecia uma não aula, mas que na prática se mostrou uma aula profunda sobre registros acásticos, acessos a avatares de vida passadas e acesso às suas habilidades embutidas nesses avatares. Foi abordado também o acesso a uma biblioteca virtual e o seu modo peculiar de leitura e de interações com a consciência do leitor. Isso eu conto mais a respeito dessa biblioteca que eu acessei no templo budista, né? E aí eu vou contar esse relato aqui dentro do meu diário. Eu tenho um diário que eu costumo registrar todas essas experiências e essas viagens astrais. Então vamos lá. Vamos lá. Relato do meu diário, dia 30 de junho de 2022, que foi esse ano ainda. Só para a gente se situar no tempo, hoje é 20 de dezembro de 2022. Então vamos lá para o relato do meu diário. Eu vou estar lendo o diário e estar fazendo alguns comentários. Hoje, por volta das 6 horas da manhã, acordei com o celular do meu filho tocando. Ele normalmente passa a semana na casa da mãe dele e os finais de semana comigo. Ele tem 10 aninhos. Ele coloca o celular para despertar às 6 horas para fazer exercícios, mas ele não acorda, não faz os exercícios. Ele resolveu fazer exercícios ao me ver disciplinadamente fazendo flexões todos os dias. Então isso é uma coisa que tem ocorrido, né? Não muito recentemente, nessa época. Atualmente, às vezes ele faz comigo, às vezes não faz, mas ele parou de colocar o celular para despertar às 6 horas da manhã. Mas nesse dia, ele está nesse período aí de despertar para fazer exercícios. Na realidade, eu que acabei acordando nesse horário. Aí resolvi fazer o processo de projeção astral. Tenho adotado mais o processo de bilocação, mas ele tem um problema. É que não consigo me aprofundar tanto nos conhecimentos e obtenho informações intermediárias entre o consciente e inconsciente. E não consigo mergulhar profundamente no inconsciente. Entretanto, mesmo assim, tenho recebido várias informações bastante relevantes e tenho uma vantagem grande nesse tipo de projeção. Os conhecimentos são inteligíveis, ou seja, eles são mais fáceis de entender e de ensinar. Então essa é uma vantagem que a gente tem em relação à projeção astral de bilocação, em relação a outras modalidades de projeção. É muito mais fácil entender e ensinar. Já os conhecimentos do inconsciente profundo, que é esses conhecimentos onde você se desconecta completamente, 100% da realidade física, vai para outra realidade, depois você volta, né? Esses são outros tipos de viagem astral. Esses conhecimentos do inconsciente profundo podem se tornar incompreensíveis muito rapidamente e muito difíceis de entender devido às distâncias de realidades serem muito grandes e também difíceis de ensinar. Por conta disso, às vezes o conhecimento acaba se dispersando e perdendo a sua importância e relevância. O resultado final, em termos de aproveitamento, acaba não sendo tão bons. O que é assimilado e compreendido sempre traz um impacto muito positivo e duradouro na vida das pessoas. São mais do que simples experiências estranhas e traz uma profundidade grande de conhecimento e auxilia na expansão da consciência. Então aqui nós temos dois tipos de experiência. Experiência de bilocação, onde a gente mantém a parte da nossa consciência e a gente consegue fazer um tipo de merge entre a nossa realidade física e a realidade espiritual que nos é apresentada. Mas existe um outro tipo de viagem astral, onde você se desconecta dessa realidade, vai para outra realidade. Só que o que acontece? Você fica tão imerso e tão desconectado da nossa realidade atual e tão imerso em uma outra realidade, que quando você volta, fica difícil de assimilar a experiência, porque parece que são realidades tão distintas
que aquilo que eu vivi na outra realidade não se aplica à realidade que eu estou vivendo, a tal ponto que muitas pessoas acabam considerando uma experiência interessante, mas ela acaba não trazendo para si lições práticas que possam ser aplicadas na sua vida cotidiana. É simplesmente o que acontece. Acontece que ela fala, não, eu tive essa ou aquela experiência, mas são realidades completamente diferentes e nada do que eu vi naquela outra realidade pode se aplicar na realidade que eu estou atualmente. Na realidade, na maioria dessas experiências, o objetivo é exatamente o oposto. O objetivo é que você vá para outra realidade e traga conhecimentos que sejam práticos e aplicáveis na sua realidade atual. Mas muitas vezes existe um abismo tão grande entre essas realidades que é difícil para a mente assimilar esses conhecimentos e transformá-lo em conteúdo prático para o dia a dia da pessoa. Né? E às vezes a pessoa acaba até duvidando da experiência, sem saber se foi real, se foi imaginação, se foi sonho, e acaba perdendo a relevância em decorrer do tempo. Então, no caso da bilocação, não ocorre isso porque você está sendo inconsciente. Pelo menos você está consciente das duas realidades. Então, você não está totalmente inconsciente, né, da nossa realidade física. Então, é muito mais fácil mesclar essas realidades. É mais fácil extrair informações relevantes que se aplicam à nossa vida prática e cotidiana. E é mais fácil também ensinar, porque obviamente, se eu for para outra realidade e era para mim absorver uma lição, ou não consegui absorver uma lição, isolei as realidades e eu não consigo transmitir um conteúdo para outras pessoas, porque se eu mesmo não entendi o propósito de tudo aquilo, e muitas vezes eu acabo duvidando da experiência, é muito difícil passar esse conhecimento para outras pessoas por conta dessas diferenças de realidades. Então, no caso da bilocação, tem essa vantagem que você consegue fazer uma mescla das duas realidades, aprendendo coisas no reino espiritual e trazendo para aplicação prática no reino físico. Então, vamos lá. Continuando aqui, essa parte 1 do meu diário foi a preparação. Temos a parte 2 do relato do diário, continuando aqui. Essa parte 2 é início da projeção. Pois bem, fiz a movimentação energética usando a técnica do caduceu, que é uma das técnicas de projeção astral que eu uso. Essa eu usei, a técnica do caduceu eu uso bem pouco, né? Mas nesse dia eu usei ela. A técnica do caduceu, onde duas luzes de aura elevada, como branco, azul, roxo ou verde, eu escolho uma dessas duas luzes de cores diferentes, projeto no chakra básico, e ele vai subindo em forma ondulada, eles se cruzam, né? Eles vão fazendo assim, né? Como as pessoas que assistiram o vídeo anterior, que eu falei sobre o caduceu, sabem, o caduceu é uma vara, assim, no sentido horizontal, e nessa vara é cruzado duas energias. O sentido dessa vara, assim, é uma energia, que ela sobe e desce, e as outras duas energias que se cruzam, elas vão subindo no sentido vertical, né? De baixo para cima. Então essa é a técnica do caduceu. Eu vou fazendo isso daqui, ó, nos chakras básicos, frontal, subindo do chakra básico até o chakra coronário, que fica aqui em cima, né? Quem estuda a parte dos chakras entende o que eu estou falando, que não assista o vídeo anterior, que eu estou explicando um pouco sobre isso. Não estou me aprofundando, mas eu explico o básico em relação à parte do caduceu e vinculando o caduceu em relação aos 7 chakras, que são os pontos energéticos principais do corpo humano. Então, projeta essa energia, né, do chakra básico até o chakra frontal, passando pelos 7 chakras e se cruzando essas duas energias nos 7 principais chakras, né? Fazendo esse movimento aqui, né? De baixo para cima e cruzando essas duas energias. Você pode projetar uma energia, né? Uma bola branca e outra azul, uma bola verde e outra azul. São energias de alta frequência, né? Que estão ligadas aos chakras mais próximos ao chakra da coroa.
E aí isso vai ajudando a equalizar a sua áurea, a equalizar o seu espírito e trazer um equilíbrio energético que ajuda também na parte da projeção astral. No vídeo anterior, que foi o vídeo do capítulo 3, né, da Escola Astral, que fala sobre manipulação de energia, eu expliquei muito bem isso. Você pode resgatar esse vídeo aí na playlist do canal chamada Escola Astral. Então vamos lá, então apliquei essa técnica, né, utilizando essa projeção mental, né, obviamente projeção mental quer dizer que você vai imaginar toda essa situação e passando pelo seu corpo, né, projetei essa energia do cada seu, com essas linhas cruzadas, do chakra básico até o chakra da coroa. E essa foi uma das técnicas que eu usei. A outra técnica que eu usei é a técnica da luz roxa, vinda do trono de Deus, né, batendo na glândula pineal, que a gente tem essa glândula, que é a nossa antena, que a gente capta as frequências espirituais, né, na glândula pineal, e fluindo do chakra frontal e do chakra oposto à nuca, né, essa daqui, ó, chakra frontal para frente e no chakra oposto atrás. Essas técnicas ajudam a equilibrar e balancear as energias, facilitando a projeção astral. Depois visualizei uma porta. Depois de que eu fiz essas técnicas de energia, visualizei uma porta. Eu estava deitado, obviamente, né? Quando eu estou praticando essas técnicas de projeção astral, eu estou sempre deitado no sofá ou na cama, né? É um tempo que eu tiro para poder fazer esse tipo de meditação e esse tipo de projeção especificamente, né? Depois estava lá deitado, fiz todo esse processo, depois visualizei uma porta em cima de mim e depois abri ela e atravessei e fui parar no espaço sideral, né? Essa é uma projeção, uma técnica que eu uso já para não ter que subir, sair do corpo e, né, passar pelas nuvens e chegar lá no espaço. Então já passo pela porta e já estou no espaço. Fiquei ali na posição de lótus, movimentando energia roxa do alto da cabeça até a base da coluna. Então, projetei a porta, abri a porta, passei por a porta, saí no espaço sideral, fiquei lá, sentado na posição de lótus, projetando no meu corpo astral uma energia roxa do chakra básico até o chakra da coroa, né? O chakra coronário, que é esse chakra da coroa aqui de cima da cabeça. Fiquei ali na posição de lótus, movimentando essa energia. Aí pensei no símbolo debaixo do meu queixo para me projetar para o planeta Escola e foi projetado até lá. Então, quem assistiu o vídeo Introdução à Escola Astral sabe que foi colocado um símbolo aqui debaixo do meu queixo. Se eu penso nele, eu me concentro nele, eu toco nele, eu sou projetado para o planeta Escola. Mas quando eu pensei nesse símbolo, eu fui projetado ao planeta Escola, mas o símbolo começou a piscar em verde. Instintivamente, eu vi que a aula estava em um intervalo, não consegui mensurar o tempo do intervalo, só vi as pessoas indo e vindo. Então, fui remetido ao planeta. Então, normalmente, são 2 passos para mim ir para a sala de aula. Primeiro, eu toco no símbolo, né, que está na minha aura, que é tipo como se fosse um botão. Toco, penso nele, eu sou projetado para a escola astral. E depois tem um relógio de bronze no meu peito, que eu aperto o ponteiro dele no sentido de 2 horas, e eu sou remetido para a sala. Obviamente, esse relógio de bronze ele não fica visível para todas as pessoas, só fica visível para mim e para os assistentes, né, que me auxiliam durante essas viagens, e que às vezes na maior parte das vezes eu não vejo, eles ficam invisíveis, mas eu sinto a presença deles e eles falam comigo. E só que na maior parte do tempo esse relógio ele não fica visível para mim, só quando eu preciso usar ele. E não só isso, ele não tem peso e ele não é aparente para outras pessoas, ele só é aparente para mim e para as pessoas para os seres de luz que trabalham comigo, né? E ele só fica visível quando precisa ficar. Na maior parte das vezes ele fica invisível, ele está atrelado à minha aura. Então vamos lá, parte 3, visita ao templo budista. Então, cheguei, recapitulando aí,
pensei no símbolo debaixo do meu queixo, fui remetido ao plano de escola. E logo o segundo passo seria apertar o ponteiro do relógio de bronze no sentido de 2 horas para ser remetido para a sala de aula. Só que o símbolo que estava debaixo do meu queixo começou a piscar em verde. Então, instintivamente, eu soube que a sala de aula estava em intervalo. E engraçado que essa instrução não foi me passada antes, foi me passada no momento que eu senti esse símbolo piscando, eu já tive instantaneamente essa informação. Então, eu estava ali e cheguei nesse determinado momento. Então, aí eu perguntei ao anfitrião que estava do meu lado, que ele sempre me acompanha, mas eu não vejo ele, nunca vi, mas eu sei que ele está sempre ali e ele sempre me responde basicamente instantaneamente assim que eu preciso de qualquer coisa. Aí eu perguntei ao anfitrião que sempre está ali ao meu lado de forma invisível, se tinha um templo budista e se eu poderia ir para lá. E ele ativou o relógio dele, que estava no peito dele, e fomos teletransportados. Me levou até um belo templo no alto das montanhas e me deixou lá, e sumiu. Mas poderia aparecer a qualquer momento que eu precisasse dele, bastaria pensar. Então, foi isso que aconteceu. Eu fui transportado então para o templo budista, ao invés de ir para a minha sala de aula, que era o que costumava ocorrer. Agora vamos para a parte 4, acessando os registros acásticos. Antes disso, eu vou estar falando um pouco da introdução dos registros acásticos. Tem muita gente que não sabe o que é. Então, o que são os registros acásticos, segundo os conceitos espiritualistas, né? É um registro etérico que contém todas as informações de todas as nossas existências anteriores. Então, aqui nós estamos falando do sistema de reencarnação, onde a teoria da reencarnação diz que você vai e você volta, você morre e você renasce para cumprir um ciclo, né? E esse ciclo visa o quê? O seu crescimento e a sua evolução. Só que as informações de todos os aprendizados que você teve, de todas as vidas que você teve, elas estão armazenadas nos registros acásticos, está vinculado basicamente à sua aura energética. Não é um registro que está em um determinado lugar físico, né? É um registro mais energético, né? Que você consegue acessar eles, né? E claro, para você ter acesso a esses registros acásticos, que é um direito seu, você tem que estar desenvolvendo a sua espiritualidade e evoluindo, expandindo a sua mente. Aí, a partir desse momento, você vai conseguir ter acesso a esses registros, porque eles são seus, né? Está vinculado à sua energia e à sua pessoa. Então, isso é o registro acástico. Continuando o relato. Aí eu já não me via como um espírito. Então, eu fui transportado a esse templo budista, né? E ali, normalmente, quando eu estou ali no planeta escola, eu me vejo, na maior parte das vezes, como um espectro, né? Uma pessoa toda de branco, como eu mesmo, mas na maior parte das vezes toda de branco. As pessoas que eu já vi ali no planeta escola também estão todos de branco, na maior parte das vezes, né? Na realidade, nunca vi outra pessoa com outro tipo de vestimenta. Foi assim que eu sempre me vi e eu vejo as outras pessoas ali. Só que quando eu estava ali no templo budista, eu já não me via eu mesmo com a minha aparência em um formato etérico, espiritual, digamos assim. Ali eu era um budista praticando meditação. Continuava ainda em um formato etérico, mas eu não tinha mais a minha aparência que eu tenho hoje. Eu tinha uma outra aparência de uma outra pessoa, mas continuava sendo eu. E então eu estava ali e não me via mais com o meu corpo etérico normal, que eu costumo utilizar, que é o corpo atual. Ali eu era um budista praticando a meditação. Eu estava com outro corpo, com outra aparência, apesar de continuar sendo etérica. Comecei a explorar as minhas existências anteriores. Eu já fui um homem oriental, praticante de uma arte marcial que manipula as energias, parecido com Tai
Tai Chi ou Feng Shui, né? Então era um praticante de arte marcial, de manipulação de energia. E esse primeiro acesso que eu tive o quê? Na posição, eu estava meditando como um budista ali no templo, né? Eu estava, quando eu entrei no templo junto com o meu assistente, quando eu fui teletransportado, eu dei uma volta e olhei que tinha vários, como se fossem quartos ali, dentro é parecido com um mosteiro, é um templo budista. E tinha outras pessoas meditando ali, mas obviamente eu não fui interromper elas. Eu peguei uma das salas que estava vazia, entrei lá e comecei a meditar como budista. Não era eu nesse corpo, era eu, mas como budista. E no momento que eu entrei em estado de meditação, eu comecei a acessar as existências anteriores que eu tive, né? Então essa do homem oriental praticante de uma arte marcial baseado no Tai Chi, esse foi um dos primeiros que eu acessei, e que eu me lembre era um tipo de oriental, mas não era nem chinês nem japonês, estava mais para tailandês ou alguma coisa assim, mais intermediário. Já fui uma excelente mãe oriental transbordando de amor pelos seus filhos, daí derivaria o fato de eu ser um bom pai e um bom cuidador, essa é uma característica minha, né? Eu de forma instintiva sou assim e não preciso me esforçar para ser assim, é uma característica natural minha. O budista já fui também, era o que eu estava incorporado naquele momento, era como se eu usasse um avatar de um corpo etérico, que não era o meu atual, mas já me pertencia a uma vida passada, e por consequência, continua sendo o meu, mesmo que de forma indireta. Ou seja, não é meu atual, mas é meu em termos energéticos, digamos assim. Teve pelo menos mais uns 5 caracteres ou avatares que eu não me lembro direito. Na hora eu recebi informações rápidas e resumidas de cada avatar, ou seja, eu não recebi uma informação aprofundada sobre os detalhes da vida de cada avatar. Eu recebi basicamente um resumo da vida dele, ou seja, o que ele extraiu de lição e que ele carregou e que ficou incorporado na hora dele. Então essa foi a informação que eu recebi. Todos os detalhes da vida não era relevante relevante as habilidades que o avatar tinha e os aprendizados que ele obteve naquela existência que ele teve, né? Na hora eu recebi informações rápidas, resumidas de cada avatar e conseguia me lembrar nitidamente, mas como demorei um pouco para fazer as anotações, as informações foram esquecidas, mas ainda estão no reino espiritual, podendo serem recuperadas posteriormente. Existe uma característica em relação às informações etéricas, é que elas são muito sutis. Então, quando elas estão na dimensão mais densa, que é essa que a gente está, elas tendem a ser esquecidas de forma rápida. Então é importante que a gente sempre anote o mais rápido possível essas informações para que elas não se percam. Elas não vão se perder de verdade, 100%, mas elas vão acabar se incorporando no nosso inconsciente e o nosso consciente terá dificuldade para se lembrar delas. As informações que recebi foram resumidas e as principais... não recebi informações detalhadas sobre todas essas vidas, acho que não faria sentido. Pelo que entendi, o que foi retido foi o aprendizado de cada uma delas, daquelas existências. Isso era o principal, que foi o que eu acabei de relatar. Vamos lá para a parte 4, dando continuidade ao nosso relato. Parte 4, acessando os registros akáshicos. Mas eu estava usando o caractere de um budismo, não, continuando o relato, né? Para acessar os outros. Então eu estava ali, acessando o caractere de um budista, o caractere seria como se fosse um avatar, que é o corpo etérico de outras existências que eu tive, mas os acessos eram superficiais, sem entrar no detalhe da vida pessoal, apenas do caractere geral, né? Havia uma clareza de pelo menos uns 8 a 10 avatares, ou caracteres. Mas depois que retornei, as informações foram se perdendo, ficou apenas o budista, o operador de Feng Shui oriental. Agora foi acrescentado uma mãe de muito bondoso coração enorme, eu podia sentir toda a sua bondade, todo o seu amor imenso. Isso ficou assim, muito marcado.
né? Os dois caracteres do budista e do Feng Shui eu já sabia, porque eu já tinha tido algumas experiências anteriores com eles, assim, de experiências fragmentadas, mas já havia tido sim. Mas me foi apresentado adicionalmente o da mãe e de alguns outros, e o que eu consegui me lembrar foi o da mãe, que foi o que mais me marcou. Vamos lá para a parte 4.1. Primeiro, contando vida passada, na parte 4.1. Primeiro, contato da vida passada. Tinha tido contato com a impressão de que eu era um budista. Então, esse 4.1 é o primeiro contato da vida passada, né, que eu tive. Né? Primeiro contato, aqui está escrito contanto, seria contato. Então, vamos lá. Parte 4.1, primeiro contato da vida passada. Tinha tido contato com a impressão de que eu era um budista. Então essa é uma impressão que estava sendo carregada no meu espírito já há algum tempo. Primeiro veio uma forte impressão de que eu havia sido um religioso, espiritualista na minha vida anterior. Mas até aquele momento eu não era nada específico. Isso porque a minha própria história de vida, depois de um tempo, começou a se refletir em relação àquilo que eu já tinha vivido antes, né? Eu sempre fui muito ligado à espiritualidade desde os meus 16 anos, me converti em uma igreja evangélica e, olhando retrospectivamente, eu vivia como um budista evangélico, com uma intensidade e força acessíveis a poucos. Minha dedicação foi tão extrema que já li a Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento 19 vezes, já jejuei 21 dias somente com água 2 vezes, e obviamente estudei muito antes de jejuar por longo tempo, né? Claro, qualquer pessoa que for praticar um tipo de jejum, porque tem um risco de vida se você não souber exatamente como fazer, como quebrar o jejum, etc., você pode se prejudicar o seu corpo físico. Então eu estudei muito antes de fazer esse jejum e eu falo para você, eu tenho uma saúde, graças a Deus, perfeita. Inclusive, muitos atribuem um pouco da minha juventude, porque eu tenho 46 anos e aparento ter uns 30, coisa assim. Muito dessa minha juventude que eu atribuo ter por conta do jejum, porque dizem que durante o período de jejum as células mais antigas ou mais velhas, elas acabam sendo destruídas e substituídas por células novas. Não sei se você quer assim. Eu tenho 46 anos e a maioria das pessoas com quem eu trabalho, com quem eu convivo, dizem que eu tenho uma aparência de 30, 33 anos. Então, na realidade, o jejum me fez, não só o jejum, mas toda a minha espiritualidade é uma coisa que me faz muito bem, nunca me fez mal, mas é aquilo que eu falei. Tem que estudar, saber como fazer, eu estudei muito, né? Saber como fazer o jejum, como se preparar, ter um pré-preparo para o jejum, somente um jejum de longo prazo. Né? Você tem que se preparar antes, né? Reduzir um pouco a sua comida antes, você não pode reduzir bruscamente a comida antes de começar o jejum, você vai diminuindo aos poucos, e aí quando você começar o jejum, o seu corpo já está se preparando para ficar sem alimentação. Quando você vai quebrar o jejum, você não volta a comer de uma vez, seu estômago está fechado, né, como o estômago de bebê, e você vai ter que reeducar o seu estômago a voltar a comer, como um bebê, papinha, líquidos, e vai introduzindo alimento sólido progressivamente, não é do dia para a noite. Se a pessoa ficou 21 dias sem comer e o estômago está fechado, ela for comer um churrasco, ela morre, isso é fato. Tá? Então é sempre importante a gente ter essa responsabilidade, sabendo que o jejum ele é importante, mas a pessoa tem que estudar, saber como praticar de forma correta e a pessoa colhe os benefícios. Então, isso foi uma coisa que aconteceu muito, eu estou passando como um relato, como experiência, né, que aconteceu comigo, né? Era muito comum, eu estava habituado a longas jornadas de oração, era rotina orar de 4 a 5 horas por dia e não era algo sacrificial, né? Tem gente que passa 1 hora orando e parece que ela está 10 anos ali, ela não vê a hora de acabar. E eu sempre passei longas horas de oração de forma muito prazerosa e de forma muito tranquila, né? Eu não via a hora passar, eu não via. Elas passavam assim, parece que o tempo e o espaço, no momento que eu estava orando, eles simplesmente paravam de existir. Né? Eu não via o tempo passar. Eu já fiquei 24 horas de oração direto, sem dormir,
dando apenas intervalo para ir ao banheiro beber água, mas orando 24 horas sem parar. Então é uma coisa muito difícil para uma pessoa comum fazer, mas para mim eu sempre tive muita facilidade, né? Nessa época eu era apenas um estudante e ainda não estava trabalhando, mas tive a oportunidade de viver de forma intensa uma espiritualidade muito profunda e muito pessoal. Antes, eu achava que era apenas uma questão de dedicação e amor a Deus. Eu atribuía tudo aquilo, eu amo muito a Deus, porque Deus me amou muito e por isso eu me dedico tanto. Mas acho que tinha algo mais, que é essa questão da vida passada de um budista. Isso me dá muito mais condição de ser e fazer todas essas coisas. Então, para mim, hoje em dia, as coisas elas fazem mais sentido, né? Não é que elas não faziam sentido antes, elas estão mais ampliadas. Então, eu consigo linkar coisas do que eu vivi na minha vida atual com coisas que eu já vivi nas minhas vidas anteriores e para mim faz todo sentido. Então, e essas coisas que eu falei não foram... Teve um pouco de sacrifício, até porque eu não estava acostumado a toda essa vida, mas devido ao meu amor a Deus e a minha dedicação, elas não foram pesadas para mim, né? Obviamente eu tive que tomar decisões, obviamente eu tive que me dedicar, mas não foi nada sobre-humano, né? No sentido de que você faz uma coisa que está muito acima da sua capacidade de fazer, apesar de que essas coisas parecem estar muito acima da capacidade, mas o que eu quero dizer provavelmente se eu fosse fazer, uma pessoa comum fosse fazer, ela sofreria muito e não conseguiria. Então, para mim, eu não apenas fiz, não apenas o sofrimento foi pouco, né, mas elas se tornaram tão rotineiras e cotidianas na minha vida, que eu fazia de forma simples e com prazer. É como uma pessoa que está tão acostumada a carregar peso, ela está tão acostumada, mas tão acostumada, que ela carrega com facilidade, enquanto outros que não estão acostumados sofrem carregando aqueles pesos, né? Então é mais ou menos isso. Então eu atribuo uma parte ao meu amor e dedicação a Deus e a outra parte a todas essas realizações e outra parte a essa vida passada, porque eu já tinha esse condicionamento de vidas passadas, então a partir disso foi fácil resgatar essas condições e replicá-las na minha vida atual. Então vamos para a parte 4.2. Nessa parte a gente está dando continuidade, né, no primeiro contato da minha vida passada, que foi essa parte do budismo. Depois de um determinado dia, isso daí eu estou falando antes mesmo de eu ter tido essa experiência de projeção astral. Isso foi algo que aconteceu, que eu acho que eu contei, acho que na introdução à escola astral. Acho que vale a pena contar aqui de novo, porque está linkado com a experiência de eu ter acessado vidas passadas através desse avatar budista, né, nessa viagem espiritual que eu fiz no planeta astral. Então, continuando, depois de um determinado dia, estava com um fone de ouvido, que era 2 pares. Esse fone de ouvido duplo, né, que você coloca no ouvido, que eram redondas em forma oval. Quando eu apertei a bolinha, seria essa daqui, isso era uma coisa que eu fazia normalmente, né, segurar, colocar no ouvido, tirar, era uma coisa comum, rotineira. Mas nesse dia específico, ao fazer isso, apertar aquela bolinha, eu fui remetido a uma memória. Me vi como um budista em um templo budista apertando um tipo de terço com várias bolinhas que fazem parte dos rituais budistas. É igual a um terço, só não tem a cruz. Essa imagem foi bem nítida e real, e a partir daí sempre trago comigo que minha última reencarnação eu fui um budista praticante. Então, o primeiro contato que eu tive em relação à sensação de que eu era um budista foi à medida que minha mente começou a se expandir, eu comecei a carregar essa sensação dentro de mim, mas eu não tinha tido nenhuma experiência ainda, né? Inclusive eu conto depois na introdução à escola astral como é que a partir dessa experiência eu comecei a acreditar mais na parte da reencarnação, que sempre, depois de um determinado tempo de estudos, eu comecei a acreditar na possibilidade que poderia ter ou não a reencarnação. E ela faz todo sentido com o cristianismo, ainda que pareça contraditória, mas na realidade não são. Eu expliquei isso na introdução à escola astral. Mas o que ocorre? Quando eu tive essa experiência aqui, ela para mim foi uma
experiência muito marcante, porque para mim foi uma confirmação. Até porque, por exemplo, eu não conhecia quase nada de budismo, né? Para mim, os budistas ficavam só lá adorando o Buda. Era essa a sensação que eu tinha, né? Inclusive, depois dessa experiência, eu comecei a me interessar pelo budismo, e estudar o budismo e entender como é que ele realmente funciona. E entender também que o meu conceito, na época que eu me converti ao cristianismo e que conhecia muito pouco do budismo, o meu conceito de budismo estava totalmente equivocado. Na realidade, eles não adoram, o budismo não adora Buda, né? Eles apenas utilizam Buda como exemplo de ser iluminado, que alcançou a iluminação, e que outros devem seguir o mesmo exemplo que ele e alcançar a iluminação. Então, na realidade, o budismo nem afirma que Deus existe, nem nega, né? E ele também não adora ao Buda, ele apenas procura, através da equalização das suas energias, expandir a sua consciência e chegar a um estado mental superior, que na realidade seria um estado divino, digamos assim. Que apesar de que eles não negam e nem afirmam que existe Deus, mas o fato de buscarem um estado de iluminação, de forma indireta, eles estão dizendo, obviamente, que Deus existe, porque se o estado de iluminação existe aquele que provê esse estado, que seria Deus, né? Então, esse foi o fone de ouvido que eu tive essa experiência, que é do Galaxy Note 10, e eu nem conhecia esse Jamapala, e eu vi nessa experiência que eu tive, né, que eu apertei esse fone de ouvido e foi remetido a essa memória budista, vi ele claramente apertando exatamente um tipo de Jamapala parecido com esse daqui. Depois eu fui pesquisar o que era, descobri que se chama Jamapala, e que era usado e são usados pelos budistas para poder auxiliar nas suas meditações. Eu vi um exatamente parecido com esse, marrom, né, só não tinha essa vassourinha aqui no final, mas era completamente de madeira, marrom, né? E como é que eu posso ter uma experiência dessa? Alguém poderia falar que isso é coisa da imaginação, não sei o quê, só que eu não conhecia, não sabia da existência desse item aqui. Para mim, o único que eu conhecia era o terço católico, né? Que minha mãe já foi católica uma época, e aí ela usava o terço. Então, o terço católico eu conhecia, mas agora esse daqui, jamais eu imaginaria que um budista usaria algo parecido com um terço católico. Então, essa foi uma experiência que me marcou, e a partir daí eu passei a ter mais convicção de que essa parte de reencarnação existe, né? Então, vamos para a parte, continuando aqui, parte 4.2, continuando o relato do meu diário, né? Outros contatos de vida passada. Então, já tive uma impressão de ter sido um pastor evangélico, americano também. Uma vez acordei, isso daí eu estou falando de experiências que eu tive no dia a dia, tá? Aconteceu essa experiência do budista, e aconteceu essa experiência do pastor evangélico também, né? Obviamente eu também já fui, na existência atual, pastor evangélico por um tempo, em uma igreja em São Paulo, que eu dirigi em conjunto com outro pastor por um tempo, mas aqui eu estou falando de vidas passadas. Já tive uma experiência de ter sido um pastor evangélico americano também. Uma vez acordei com um nome estranho na cabeça e pesquisei, e ele de fato achei na internet um nome de um pastor evangélico americano que viveu bastante tempo atrás, bem na época da fundação da América, mas não na época dos pais da nação americana, um pouco de tempo depois, onde a América já estava sendo estabelecida. Então, eu acordei com esse nome na minha cabeça, pesquisei na internet e de fato achei, né, uma época bem antiga, e que de fato ele existiu, e que aquele nome batia com um relato que estava lá na internet, né? Então isso foi uma outra experiência também de vida passada. Agora vamos estar falando um pouco sobre as reflexões de toda essa experiência, né? Então, acessando avatares e habilidades de vida passadas. Questões que eu tive refletindo e que jamais pensei. O meu acesso ao meu avatar budista me deu acesso às habilidades que o budista tinha,
que estão aderentes a mim, mas que eu não domino neste corpo que eu estou atualmente. Mas, ao acessar o meu avatar, que tem todas essas habilidades desenvolvidas, eu consigo acessar suas habilidades, ou seja, habilidades que vão acima das habilidades que eu tenho no meu corpo atual. Esses avatares de reencarnação passada são corpos virtuais com habilidades embutidas em um avatar espiritual, que quando eu acesso, e somente eu posso fazer isso, pois eles são meus e possuem minha assinatura energética, que eu tenho acesso automático a todas as suas habilidades. Essa assinatura energética é como uma senha ou uma chave de um cofre, ou uma biometria, ou acesso por retina ou DNA, que só dá acesso ao proprietário do mesmo. É um sistema de segurança energético. Pelo outro lado, cada um desses avatares são como veículos ou ferramentas que dá acesso a habilidades específicas. É como ter vários veículos, como carro, trator, avião, submarino, barco, lancha, escavadeira. Cada um desses veículos serve a um propósito específico. Tem habilidades específicas que podem ser usadas com propósitos específicos para atingir objetivos específicos. Isso eu achei interessante, jamais passou pela minha cabeça. Então isso é muito interessante. Por quê? Porque apesar de que no corpo atual eu tenho algumas habilidades, como eu já falei que eu consegui resgatar do avatar budista, que é o fato de estar ali em estado de oração por várias e várias horas, que equivale ao estado de meditação budista. E apesar disso, que é uma das habilidades que eu consegui trazer para esse corpo atual, para essa vida atual, existem outras habilidades que estão nesse avatar e que eu ainda não consegui trazer para o corpo atual. Então, por exemplo, acesso às vidas passadas. Eu não consigo simplesmente entrar em estado de meditação tão fácil e acessar especificamente quantas vidas passadas eu quiser. Né? Pelo menos eu ainda não tive essa experiência. A experiência que eu tive foi essa, de conseguir acessar de forma clara, rápida e simples as vidas passadas através desse avatar budista. Por quê? Porque era uma habilidade que esse avatar já tinha desenvolvido anteriormente, que eu não consegui trazer para essa existência. Então, isso é muito interessante, porque jamais me passou pela cabeça uma coisa dessa, né? Parece até loucura. É muito interessante isso, porque algo que jamais passou pela minha cabeça, simplesmente eu tive a oportunidade de viver, né? E experienciar e aprender. Né? Então não tem como falar, você imaginou. Não tem, nunca poderia me passar pela minha cabeça, mesmo que eu acredite na reencarnação atualmente, que eu poderia acessar um avatar de uma existência anterior, que não existe mais, né? Que não tem mais o corpo físico. Né? Então isso foi um aprendizado muito interessante para mim. Né? Poder acessar esses avatares e poder acessar as suas habilidades, como no caso eu consegui acessar a habilidade do budista, que era acessar outras vidas passadas e saber exatamente o que cada personagem ou avatar fazia em termos anteriores, né? Em termos das suas existências anteriores. Continuando a nossa reflexão, parte 5.1. Acessando avatares e habilidades de vidas passadas. Tive a impressão que o mestre budista se especializou no budismo, dedicando uma vida inteira nisso, tal ponto que se tornou senhor do tempo, podendo viajar livremente pelo passado e pelo futuro. Por isso, quando meditei brevemente como budista, tive acesso muito fácil às minhas encarnações passadas. A questão essa é uma pergunta que fica como reflexão para nós, né? Ele viu o futuro também? Ou seja, na época que eu estava lá como budista, podia viajar, desenvolver habilidades de viajar no tempo e no espaço mentalmente. Né? Ele viu o futuro também, ele me viu que eu teria acesso ao seu avatar e que eu seria ele, e se viu, que mensagem ele deixou para mim mesmo? Então essa é uma pergunta muito boa, por sinal. Essa é uma excelente questão, para a qual eu ainda não tenho uma resposta definitiva. Eu suspeito que sim, mas eu ainda não obtive nem a confirmação e nem faço a mínima ideia de como chegar até essas informações, se elas existirem. Então,
essa é uma boa reflexão para a gente. Parte 5.2 é a multiplicidade de eus. É uma outra coisa interessante. Outra coisa, é possível estabelecer um diálogo com este avatar, como se fossem duas pessoas distintas. Eu sempre me vejo nele, e não como pessoa separada. Mas sei que ele pensa e sente e sabe de coisas diferentes de mim. De certa forma, é uma pessoa diferente, mas complementar a mim mesmo. A informação intuitiva que tive foi essa, mas ainda não tive essa experiência de conversar com um avatar como se fosse duas versões de mim mesmo. Mas sei que é plenamente possível. Então, essa foi uma intuição que eu tive ali durante a experiência, mas que eu não cheguei a experienciar isso. Ou seja, eu estava ali como budista, eu mesmo, naquele corpo, acessando aquelas habilidades extrafísicas, mas eu não cheguei a conversar como se fosse duas pessoas distintas, como se fosse o meu eu do passado conversando com o meu eu do presente. Mas eu sei que é plenamente possível, né? Essa foi a intuição que eu tive, mas que eu ainda não experienciei, mas é provável que em algum momento eu acabe experienciando também esse tipo de situação. Outra coisa, posso ter acesso a outras existências que tive? É um questionamento, né? Que isso faz parte dessa parte da reflexão. Posso ter acesso a outras experiências que tive, eventuais existências alienígenas, e ter acesso aos seus respectivos corpos astrais e suas habilidades extrafísicas? Então essa é uma pergunta, porque os avatares que eu acessei são todos avatares estritamente terrestres, do planeta Terra, né? Então, é uma pergunta. Posso acessar outros avatares de outros planetas, né? Que eu tive, de outras existências, inclusive alienígenas, que eu possa ter tido? Essa é uma boa pergunta. Outra pergunta, que é uma excelente questão. Eu acredito que sim, mas também não tive acesso a esses outros tipos de existências, de outras raças não humanas, nem mesmo de outras raças humanas em outros planetas que não seja a Terra. Sei que é possível, mas ainda não sei como fazê-lo. Acredito que cada coisa virá no tempo e no momento certo. Então, eu particularmente acredito que sim, né, que é possível acessar essas outras existências, tanto humanas em outros planetas que não seja a Terra, quanto alienígenas de outro tipo de raça em outros planetas, mas que eu ainda não sei como acessar, né? Mas cada coisa acontece no tempo certo, de acordo com a nossa maturidade mental e espiritual. Então, é uma coisa que vai acontecer naturalmente, se tiver que acontecer no tempo e na hora certa. Parte 6. Acessando a biblioteca do templo budista. Ainda dentro do templo budista, no planeta escola, onde eu estava meditando e tive esse acesso aos registros acásticos, também vi uma grande biblioteca, que eu como budista tinha acesso no reino espiritual. Era uma biblioteca, nem todas as pessoas tinham acesso a ela, mas eu tinha. Parecia serem livros palpáveis para um espírito, mas eram lidos de forma diferente. Então eu, estando naquele corpo, conseguia tocar e sentir o livro como se fosse um livro físico, mesmo sem ele ser. Tinha em várias línguas e eram muito antigos. Tinha inclusive em sânscrito, que é uma língua antiga da Índia, e eu podia ler em todas essas línguas, mesmo sem conhecer nenhuma delas. A forma de leitura era diferente. Eu colocava a mão em cima do livro, né? Como eu falo, colocava a mão em cima do livro, não em cima da capa, né? Abria o livro, colocava a mão em cima das letras, passava os dedos em cima das letras especificamente, né? E as letras pulavam para fora, né? Como ocorre em um óculos 3D ou em uma realidade aumentada. Só que, à medida que eu colocava as mãos naquelas letras, né, ia passando os dedos ali, um vídeo em minha própria língua passava na minha tela mental. O mais interessante é que é dinâmico e permite simulações dentro daquele contexto. Se uma história ocorrer em uma determinada época, de determinada forma, o sistema permite uma simulação, adicionando e removendo elementos, adiantando e voltando o tempo, rodando a simulação de sorte que terei vários cenários, o que foi e também o que poderia ter sido, ao mexer em vários elementos daquele cenário. Achei muito interessante, isso é um tipo de livro consciencial. Funciona e interage diretamente com a consciência do indivíduo, muito interessante. As histórias eu não captei apenas o funcionamento do mesmo, né? Porque ali nessa interação foi me mostrado como ele funciona. E, a propósito, eu já tive
outra experiência além dessa aí da escola astral. Antes mesmo dessa escola astral já tive uma outra experiência onde eu li livros dessa forma, passando a mão por cima e a história sendo contada na minha língua, na tela mental. Já tive uma experiência dessa antes mesmo de acessar essa escola astral. É porque, como eu falo, as coisas não acontecem de forma linear. Aqui na Terra a gente vê tudo linearmente, mas elas, no reino espiritual, as coisas acontecem de forma simultânea. Então, eu já tive essa experiência sem mesmo entender direito como ela funcionava nem porquê. Né? Eu tive uma experiência anterior a essa, baseada nas pirâmides do Egito, lá e nos seres egípcios das pirâmides, onde eu tive essa experiência, toquei nesses livros, vi a história, né? Depois eu vou relatar para vocês aqui com mais detalhes que história que foi, a respeito da fundação do Egito, antes da civilização egípcia existir, né? As informações que foram passadas nesses livros, etc, etc. Então, essa é uma experiência, nessa experiência que eu tive aqui, da escola astral, eu não vi, só foi me mostrado o mecanismo, como é que funciona, né? Você vai passando lá, ou seja, me foi dada uma compreensão de uma experiência que eu tinha tido anteriormente, né? Que eu já li um livro assim, onde eu passava a mão em cima e um vídeo rodava, eu não entendia, eu simplesmente interagia com aquela realidade, não entendia especificamente porque que era daquela forma. Já nessa experiência aqui dessa aula, né, que foi uma aula na aula, eu consegui entender que na realidade um mecanismo que existe nesses livros espirituais, que é um mecanismo consciencial, né, de leitura de livros baseado na consciência. Né, isso daí foi muito interessante também, apesar de que, como eu falei, ali eu não obtive a história, eu obtive apenas o funcionamento do mecanismo do livro, mas eu já tinha tido uma experiência baseada nessa realidade, onde eu vi toda a história sendo contada à medida que eu passava a mão em um desses livros aí, mas aí foi livros do Egito. Né? Continuando aqui. Conclusão. Mais uma vez procurei passar as experiências que tive no planeta escola, e apesar de essa experiência não ter parecido uma aula, não nos moldes convencionais, para mim essa própria experiência foi uma aula, ou seja, tudo ocorreu como tinha que ocorrer, e na realidade o aparente intervalo da aula já fazia parte de todo o planejamento da própria aula, pois o objetivo era aplicar ensinamentos que fazem parte de aulas multidimensionais, onde o tempo e o espaço e as realidades são perfeitamente sincronizadas para que fatos e eventos ocorram perfeitamente equilibrados e de forma perfeitamente sincronizados para que ensinamentos sejam ministrados. E este objetivo foi atingido, e essa experiência, pelo menos para mim, foi muito enriquecedora, esclarecedora, onde vivi realidades que eu mesmo, no meu ápice de maior criatividade, nunca imaginei, e jamais poderia imaginar. Então foram experiências de grande aprendizado. E é sempre bom reforçar que, como não possuo conscientemente todas as informações, pois uma parte está no meu subconsciente, procurei passar da melhor forma possível e da maneira mais compreensível possível os conhecimentos que recebi, pois eles não são meus, eles pertencem à humanidade. Inclusive, isso daqui que eu acabei de falar para vocês, que esses conhecimentos não são meus, pertencem à humanidade, alguns seres egípcios, que são considerados como deuses pelos egípcios antigos, na realidade eles se apresentaram a mim não como deuses, mas como nossos irmãos mais velhos, eles me passaram essa mensagem de forma específica, nessa experiência que eu tive de leitura desses livros antigos passando o dedo. Eles me falaram que esses conhecimentos eles vão passar para toda a humanidade, que estão sendo retidos. Tá? É o que eu vou falar agora. E os seres de luz já me deixaram claro que esses conhecimentos que foram deixados há muito tempo para a humanidade evoluir e crescer estão sendo roubados e tutelados por agências secretas, por sociedades secretas, por globalistas e pelo Estado oculto, mas que todas essas informações serão tornadas públicas para toda a humanidade, não apenas por mim. No mundo todo serão levantadas pessoas que divulgarão essas informações de tal forma que o conhecimento não poderá mais ser ocultado da humanidade, pois é direito dela legítimo possuir este conhecimento, e ninguém mais poderá mantê-lo oculto.
e nem desacreditá-lo, e nem corrompê-lo, pois estará ligado ao espírito e ao inconsciente de cada pessoa. E elas já possuem essas informações no seu interior. E apenas essas informações que serão divulgadas despertarão o interior de cada pessoa, e cada um se lembrará das informações que inconscientemente ela já sabe. Então, isso daí foi uma advertência que eu recebi desses seres que apareceram para mim, que são seres egípcios, que eles falaram que não são deuses, são nossos irmãos mais velhos, são seres de luz também, e que eles falaram que essas informações, inclusive, foram passadas lá no Egito, né? Muitas informações que falam sobre manipulações de energia que poderiam dar acesso a muitas tecnologias para o ser humano estão sendo roubadas, estão sendo escondidas da humanidade. A história está sendo corrompida, está sendo passada outra história totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Então, assim, essas informações vão vir à tona. Eles falaram que vão me passar elas de forma detalhada, e não só eu, não é algo que pode ser apagado, ou perseguido, ou bloqueado, ou punido, né? Porque eles costumam fazer isso. Quando alguém começa a falar alguma coisa que eles não querem que fale, eles começam a perseguir, começam a bloquear, né? Começam a ameaçar, mas vai ser divulgado no mundo todo. Livros, vídeos, áudios, no mundo todo, em várias línguas. Não tem como separar, né? Então, porque esses globalistas e esse governo oculto aí têm roubado essas informações da humanidade, têm impedido a humanidade de avançar e de evoluir energeticamente, por conta de que eles estão roubando essas informações como se eles fossem deles. Essas informações não são deles. São informações dos seres de luz, informações dos seres de luz que deixaram para a humanidade ajudar no seu crescimento e na sua evolução. Então, isso daí vai ser divulgado para toda a humanidade, para que a humanidade se desperte e evolua mental e espiritualmente, tenha sua expansão de consciência e sua evolução consciencial. Eu nunca acreditei em coincidências, sempre acreditei que Deus está no controle de tudo e que as coisas que ocorrem e que não conseguimos entender não é uma falta de controle de Deus, assim é porque está além da nossa compreensão. E conhecendo mais o mundo espiritual, isso é ainda mais patente, fica muito claro que os seres espirituais positivos e de luz têm um amplo acesso a tecnologias temporais, meios de sincronizar eventos no tempo e no espaço, então, obviamente, nada ocorre por acaso. Nós simplesmente não conseguimos entender tudo. Não significa que não haja uma explicação e causas raízes para um evento ocorrer. Então, tem muitos eventos que realmente é muito difícil de explicar, mas eu entendo que tudo está no controle de Deus e que os seres positivos que trabalham para Deus, eles têm acesso a essas tecnologias e eles conseguem fazer com que certos eventos aconteçam de forma sincronizada e que nada na realidade ocorre sem o consentimento de Deus e sem os seres de luz estarem no controle dessas situações, entendeu? Então, todas essas interações que eu tenho tido acesso a essas informações que os seres de luz possuem muitas tecnologias de viagem no tempo e no espaço, no qual eles conseguem simular realidades e eles sabem como obter resultados. Claro, eles estão sempre dependendo do livre-arbítrio do ser humano, mas eles possuem essas tecnologias de viagem temporal e que por isso eles conseguem sincronizar acontecimentos de uma forma muito precisa. Sei também que cada um tem o seu nível espiritual, mental em evolução, por isso sei que muita coisa será incompreensível para as mentes de muitos. Entretanto, o que encoraja é que cada um busque suas experiências, pois todos nós frequentamos essas escolas espirituais, né, durante o sono, apenas não nos recordamos dela. Então o ideal é que cada pessoa se desperte, busque essas realidades, pois as aulas que cada pessoa tem são 100% aderentes à sua própria consciência. E faz completo sentido para ela, assim como minhas aulas que recebo no mundo espiritual faz 100% de sentido para mim. Então isso é o que eu aconselho, cada um busque suas experiências, né? Busque os conhecimentos que já tem recebido no reino espiritual nas suas aulas astrais, que está no seu inconsciente, né? À medida que você vai trabalhando suas energias, trabalhando na evolução espiritual e mental, trabalhando para se tornar uma pessoa, né, semelhante a Deus, com amor ao próximo e amor a Deus, e amor a si mesmo, obviamente, né, e através da compaixão e da misericórdia você vai evoluindo no patamar espiritual e acessando essas tecnologias, e através da prática da projeção astral você vai evoluindo. Então isso é uma coisa que eu aconselho a todas as pessoas, porque isso faz parte da evolução de cada ser humano. Tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. O vídeo ficou enorme,
mas aquelas pessoas que não puderam assistir de uma vez, pode assistir uma parte, depois continuar assistindo outro. O importante é que o conteúdo inteiro foi passado, tá bom? Ficam com Deus, muita paz e muita luz a todos. Até a próxima. Tchau!